Pois bem, pessoal, vamos lá, vamos fazer a oração para iniciar. Já demos um prazozinho aí. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por mais um dia de aula que nós temos e sabemos, ó Deus, que o ensino e a sabedoria vem do Senhor para as nossas vidas, através do Teu Espírito Santo. E neste momento é isso que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha se revelar a nós, que o Teu Espírito Santo venha se sentir à vontade no nosso meio, no lar de cada um, onde quer que nós estejamos, para falar ao nosso coração, para nos conduzir dentro do centro da Tua vontade, ó Deus, em um caminho que nos leve ao propósito e aos planos do Senhor. Que o Senhor venha fazer com que a Tua palavra entre no nosso coração e produza mudança, tratando no nosso caráter, tratando nas nossas vontades, no nosso modo de ver as coisas, de ver o mundo, ó Deus, também de enxergar o reino espiritual, e que nós venhamos pautar a nossa vida, ó Deus, pelo que nós temos aprendido do Senhor. Que o Senhor cuida da vida de cada um, tirando do nosso meio toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda mágoa, ó Deus, toda distração, tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a Tua voz nesse dia. Eu te peço que o Senhor retire em nome de Jesus. E que a Tua palavra marque a nossa vida, marque o nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Para quem eu não dei bom dia ainda, bom dia. Seja bem-vindo à nossa sexta aula do Descubra. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante dentro desse contexto que a gente tem falado de mudança de vida, né? Que é a gente partilhar da mesma vida que os discípulos de Jesus partilhavam, que hoje a gente chama de cristianismo, né? Mas a gente, mais do que rotular, né, a nossa convivência com Jesus, é a gente saber como viver, né? Como desfrutar, a importância de aprender sobre isso. Então, é importante que a gente cada vez mais entenda como que essa vida deve caminhar, né? E isso é em direção ao que Deus tem planejado para nós e nos ensina através da sua palavra. E dentro desse contexto, a gente entende que a gente tem, quando entramos para uma nova vida, né, que é o que a gente tem falado, a gente vai ter uma família e que a gente chama de igreja, né? Mas o que que é família? Dentro da legislação brasileira, né, da nossa Constituição Federal, a gente tem o conceito de família, tá? E nessa Constituição diz que a família é a base da sociedade. Inclusive eu já falei sobre isso na igreja, né? Já preguei sobre isso num culto de jovens, que a família é um grupo social e é o primeiro grupo social do ser humano, né? Então é onde o ser humano, ele, vamos dizer assim, aprende a viver. Ele tem ali os seus primeiros valores, né, os primeiros princípios, os primeiros objetivos de vida, desafios, enfim. É na família que a gente tem esses, esse grande impacto, né, que a gente leva para a vida toda. E depois a gente forma outros grupos sociais, mas a família como um grupo social primário, né, com um grande
relacionamento, né, um forte vínculo de relacionamento entre as pessoas, ele é determinado como grupo social primário e está presente na nossa legislação, né? E inclusive com uma proteção do Estado por isso, por ser a base, por ser o alicerce, por ser algo importante para a sociedade. O Estado ele é responsável pela proteção da família, tá? Desse conceito de família, de como que ela é formada e mantê-la, né, bem estruturada. E aí tem várias formas de fazer isso, né? Educação, segurança, saúde, é, alguns detalhes importantes que vão determinar como que o Estado tem que fazer isso, tá? É, e a gente sabe que é bom que a gente esteja acompanhado, né? Como ser humano, é, é importante que a gente desfrute da companhia de alguém. Isso é bom para o ser humano, é bom até para os animais, né? A gente tem essa necessidade de conviver, de desfrutar de coisas juntos, de aprender junto, de se desafiar. Então, o convívio é bom e a família contribui para isso, né? Em alguns casos a gente tem desafios, tem problemas, mas acredito que isso também faz com que nós tenhamos oportunidades, né, de aprender, de amadurecer. Então, é importante a gente entender que tudo na vida a gente pode tirar proveito, até mesmo do sofrimento, das dificuldades, né? Para falar a verdade, se a gente consegue alcançar um nível de sabedoria, como Provérbios, por exemplo, ensina, a gente vai ver que há muito mais sabedoria na casa que há luto do que onde há casa que há festa. E por que que Provérbios diz isso? Né, Provérbios são os livros da sabedoria, né? Livros das sabedorias dos reis, dos grandes pensadores, né? Inclusive Salomão. Por quê? Na casa onde há luto, vai ter um momento de reflexão, vai ter um momento que as pessoas vão parar e vão ter um choque de realidade, né? Por causa da perda, por causa do sofrimento, enfim. E onde há festa, geralmente o entretenimento faz com que as pessoas elas simplesmente elas desfrutem daquilo ali, né? Daquele momento de satisfação, de gozo, de alegria e de distração. E aquilo ali, ela está simplesmente alimentando aquele momento. Então, a sabedoria, né, o livro das sabedorias, em Provérbios, diz que há muito mais sabedoria onde há luto do que onde há festa, por causa disso. E então a gente tem que refletir sobre essas coisas e entender que às vezes o movimento de sofrimento que a gente está vivendo na verdade, uma bênção, porque ele vai produzir algo em você que vai ser duradouro, que vai modificar o modo que a gente vê a vida, né? E lógico que ninguém quer passar por sofrimento sempre, né? A gente quer passar por momentos de alegria, mas eles são necessários. E dentro disso, a gente lança um- uma pergunta para vocês refletirem sobre vocês mesmos, né? Sobre o que vocês têm vivido, que é o quê? Como é a sua experiência familiar, né? Dentro desse grupo social primário que é a sua família, onde você teve consciência, né, de vida, né, de quem você era, ou um grupo social que você mesmo formou, né, a sua família que você formou depois que casou, por exemplo. Como tem sido a sua experiência? O que que isso tem produzido na sua vida, né? Isso tem servido para você entender que a proximidade com as pessoas é bom, né, ou é ruim? Você entende o seu papel dentro dessa família? As pessoas que convivem com você te conhecem de verdade? Você tem compromisso com essa família? São várias coisas que a gente pode pensar, né? Dentro desse contexto de família.
E a igreja, ela é uma instituição, né? Ela é uma organização a qual nós passamos a fazer parte quando a gente decide conviver com as pessoas que têm o mesmo pensamento de seguir a Cristo, né? Então, o se converter a Cristo, né, que a gente já falou na lição e sempre fala, né, na igreja, que é você mudar a sua vida de direção, que é você tomar um outro rumo, que é você decidir seguir a Jesus e os seus ensinamentos, né? E quando a gente toma essa decisão, você automaticamente você está passando a fazer parte de um grupo de pessoas que pensam o mesmo jeito que você. Então você passa a fazer parte de um outro grupo de pessoas que, diante do cenário da sociologia, né, explica que é também um grupo social. Né? Apesar da igreja ser considerado um grupo social secundário, também é considerado um grupo social. Um grupo de convívio de pessoas que têm valores, que têm objetivos, que têm responsabilidades. Então, a igreja é considerada um grupo social. Só que quando a gente vai para a Bíblia em si, para o ensino bíblico, a igreja ela não é apenas considerada um grupo social, não é apenas considerada uma organização religiosa, ela é considerada uma família de Deus, né? Isso está registrado, por exemplo, em Efésios 2,19, onde nós somos considerados filhos de Deus pela nossa obediência a Deus e por crer no sacrifício de Jesus. Então, nós somos tidos como filhos adotados por Deus. Então, Deus, ele como um pai, ele nos adota e fala: agora vocês são meus filhos, né? E aí diz, né, Paulo diz que nós somos considerados irmãos de Jesus, porque Jesus é filho de Deus, né? E passamos a fazer parte dessa grande família, né? Essa família de Deus que tem os mesmos valores, as mesmas responsabilidades, objetivos, metas, enfim. Estamos caminhando para o mesmo lugar e temos um certo convívio. A gente não tem convívio com toda a família de Deus, mas a gente tem convivência com uma parte dessa família, né? No tempo que a gente está vivendo aqui nessa terra. Dentro desse conceito de igreja, é importante a gente entender que igreja não é o prédio. Principalmente na Idade Média, né, que acredito que ficou mais fortalecido esses pensamentos, né, essa cultura, principalmente vindo da Europa, né, que sempre foi um berço de algumas culturas, de que o templo ele tem um significado especial, ele tem algo de sagrado, né, de santo, de separado, e até algumas religiões ainda, até no cristianismo mesmo acontece isso, da gente interpretar que algumas coisas são mais especiais do que deveriam ser. E o tempo acabou tomando por determinação, né, principalmente do viés católico, da linha católica dentro do cristianismo, é, tomando uma importância muito grande dentro da religião e acabou confundindo, né, de certa forma, os seguidores do cristianismo, né? Então, hoje a gente tenta quebrar alguns paradigmas como esse de que a igreja necessariamente tem a ver com o local, com as quatro paredes, como a gente costuma falar, com a instituição, né? Então, por exemplo, é, a- algumas linhas teológicas, algumas religiões acreditam que a igreja é como um santuário, né? É como algo totalmente ilibado, totalmente imaculado, né? E enquanto a gente tem dentro da palavra de Deus um conceito um pouco diferente, de que a igreja é o que? Na verdade, é o grupo de pessoas que seguem, né, a palavra de Deus, que obedecem a Deus, que entendem e creem que são filhos de Deus, né? Então,
a igreja ela transcende esse espaço físico, né? É, e até para a gente conseguir entender um pouco de como isso é forte, as igrejas dos séculos passados, né, dessa época, da Idade Média, elas são preservadas até hoje, da mesma forma, né, no mesmo local, com as mesmas características, e muitas vezes, como aconteceu na França um tempo atrás, né, que teve um incêndio naquela grande catedral, isso é como se fosse uma perda para a igreja. Lógico que é uma perda cultural muito grande, humanamente falando, mas em termos de espiritual, não tem nada de importante, né? É, tem importância para o homem na questão de lembranças, de memória, culturalmente falando, mas espiritualmente falando, não tem valor algum, porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que o Espírito Santo ele habita em nós. Então, o Espírito Santo de Deus ele está em você e não no local, né? No local físico. O reino de Deus é algo espiritual, não é algo físico. Ele não se manifesta como resultados e projetos e estruturas humanas, né? E às vezes a gente tem dificuldade de entender certas coisas, né, dentro desses conceitos que são muito importantes. É, então, a partir do momento que a gente passa a fazer parte desse grupo, né, como a gente estudou na lição do batismo, que é como se fosse um ritual, né, de entrada, é, e um símbolo, né, de que você passa a fazer parte de um grupo, é, nós estamos levando essa pessoa a fazer parte de um grupo que crê no mesmo Deus, no mesmo Espírito, através da salvação do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, essa pessoa passa a se identificar com essa igreja. Se identificar por quê? Porque tem as mesmas características, tem as mesmas marcas, né? Que é isso que a gente está dizendo. E passa a tornar-se membro, né? Então, você passa a fazer parte dessa igreja que pode ser vista de duas maneiras, tá? É, eu até falei na última aula, né, que eu não ia entrar totalmente no assunto, que a gente ia falar sobre isso depois, que é sobre esse conceito de igreja visível e igreja invisível, né? Que é um estudo dentro da eclesiologia, né, o estudo da igreja, que diz o seguinte: nós temos dois tipos de igreja. Nós temos a igreja invisível, né, ou universal, não é universal do reino de Deus, tá, gente? Mas é um conceito de universalidade, né, de generalidade, que é o quê? Que a igreja ela é a reunião de todas as pessoas que fazem parte, né, desse credo, né, dessa mesma crença em Deus através de Jesus durante toda a história da humanidade, em qualquer lugar, em qualquer tempo, vivos ou não, tá? Então, a igreja, vamos dizer assim, a igreja de Cristo mesmo, a igreja verdadeira, a noiva de Cristo, né, como diz em Apocalipse, é a reunião dessas pessoas em todo o decorrer da história. Então, nós como crentes hoje, nós fazemos parte da mesma igreja de Paulo, dos discípulos de Jesus, os apóstolos, que viveram na época de Jesus, por exemplo, né? Então, nós fazemos parte dessa mesma igreja, essa igreja invisível, né? Invisível por quê? Porque ela não está limitada a uma estrutura de espaço e tempo, né? Ela não tem um nome, né, de igreja batista, igreja quadrangular, não sei das quantas. É uma igreja única, imaculada, santificada, né, pelo sangue de Jesus e que será reunida por Deus no fim dos tempos, tá? E a igreja local ou igreja visível é o quê? É a igreja que nós fazemos parte dentro do nosso espaço de tempo, né? Então, para que nós
nos reunamos hoje, para que nós nos identifiquemos com um determinado grupo, dentro de uma linha teológica, de um ensino, de uma convivência ali de crença mais doutrinária, mais próxima de prática de vida, nós fazemos parte de uma igreja visível, que aí sim ela tem um nome porque é uma organização é, humana, né, para que facilite o nosso convívio, né, que vai ter um local fixo, que vai ter uma liderança local, que vai ter um conjunto de regras locais, né, que a gente chama dessa igreja visível, que aí sim seria Igreja Batista, Peniel Shaddai, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, Igreja Universal do Reino de Deus, é, presbiteriana, metodista. Então, essa igreja local e visível é a nossa igreja do nosso tempo, né? A igreja física que nós convivemos hoje, é o nosso grupo de hoje. Ah, tá, Felipe, aí o templo é importante? Não, continua não tendo importância nenhuma. Se a igreja reúne no templo, ou num cinema, ou numa garagem, ou ou em casas, não faz diferença. A organização ali, essa instituição local, ela transcende o espaço físico, né? Porque esse espaço físico não significa nada. A importância sempre está nas pessoas. A diferença é, a gente tem um conjunto de pessoas visivelmente organizadas aqui hoje, que servem ao mesmo Deus, da igreja invisível como um todo, que está espalhada em todos os lugares do mundo, sendo hoje, no passado, no presente, no passado e no futuro, tá? Essa é a diferença. É, Localmente hoje, como igreja visível, nós temos a Igreja Batista Peniel Shaddai, né? Na lição de vocês aí até fala da Igreja Batista Central, e é uma igreja que a gente utiliza o material deles e são uma bênção para nós. Na verdade, o berço da nossa visão celular é a Igreja Batista Central, né? Eles abriram as portas para a gente, nos abraçaram, nos ensinaram, é, 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 nos trouxeram para dentro da visão, né, na visão celular, no sentido de mostrar o que é a visão, quais são os benefícios, os desafios, né? Então, a Batista Central é uma referência para a gente, né? E não há problema algum em a gente conhecer a Igreja Batista Central. Inclusive, direto a gente está lá aprendendo, fazendo cursos, enfim, né? Nossa pastora, inclusive, inclusive uma líder lá no DNA, né, que é o, a organização que eles têm para divulgação da visão celular e do evangelho entre igrejas, né, essa união de igrejas, e a nossa pastora é líder lá nessa regional aqui, né, da área metropolitana de Belo Horizonte. E falando de igreja local, nós temos, né, como exemplo aí do material a Igreja Batista Central, mas temos a nossa igreja, que é a Igreja Batista Peniel Shaddai, fundada, né, em 1987, que ela pode ser considerada uma pequena igreja quando ela se reúne em células. Então, quando a gente se reúne em casas, é como se a gente tivesse várias pequenas igrejas com duas, três, quatro, cinco pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, onde a gente tem ali grupos, né? Vários grupos reunidos ali com o mesmo objetivo, com a mesma fé, com os mesmos princípios, os mesmos valores, né? E temos uma grande reunião que são os cultos públicos, né? Por exemplo, no culto de domingo, no culto de sábado, que tem o culto de jovens, é, no culto de oração, né? Então, assim, hoje a gente não tem essa reunião de forma assim tão visível, né? Porque a gente está em época de pandemia, né? E talvez não fique tão visível, mas é só essa diferença do que é uma reunião com muitas pessoas e uma reunião com menos pessoas. Então a gente tem essa visão de que a gente tem uma igreja maior, né? Onde todo mundo reúne e vai ali, cultua a Deus, entrega o seu culto a Deus em comunhão com os irmãos, né? Tem uma breve comunhão ali com irmãos que às vezes a gente não consegue ver no dia a dia, mas o relacionamento é desenvolvido de verdade dentro dessa pequena igreja que são as células.
Porque na célula você tem essa oportunidade de conviver com a pessoa, de conhecer, de saber as lutas, os desafios, o momento de enfermidade, o momento de provação, um momento de alegria, de conquista, de prosperidade, né? E a gente tem essa oportunidade maior de se conhecer de verdade. E igreja é isso, é um grupo social de pessoas que se relacionam em maior grau ou menor grau, né? E dentro desse contexto dos cultos públicos, a gente começa a entrar com a doutrina, é, de que é muito importante dentro do cenário da igreja, da religião, é, porque não só como sinal de obediência a princípios, também sinal de aprendizado e de amadurecimento, tá? Que primeiramente nós temos a ceia do Senhor, né? Como é, uma representação, um símbolo, um memorial, né? Um cerimonial da morte e ressurreição de Jesus, né? Que foi instituído pelo próprio Jesus. Então, no livro de Mateus 26, a gente tem ali um relato de que Jesus reúne os seus discípulos, né? E eles preparam ali um jantar e no momento ali da refeição, Jesus ele toma o pão, ele toma o fruto da vide, né? O vinho e ele consagra a Deus e reparte entre os seus discípulos, né? Essa santa ceia conhecida, né, por muitos aí, né, é um marco na história, né, com os quadros aí de grandes artistas. Isso é nada mais nada menos que um símbolo, né, um memorial criado por Jesus, não apenas representando essa morte dele e ressurreição, mas demonstrando que é preciso que a igreja, que naquele caso ali era Jesus e os discípulos, ela precisa se reunir conscientemente em volta, né, da salvação. Felipe, o que que é isso? A igreja, né, enquanto instituição criada por Deus, a igreja invisível, ela necessariamente ela precisa se relacionar. Ela precisa desfrutar de comunhão. Ela precisa desfrutar de um relacionamento. E quando a gente separa esse momento de Jesus ali na história, né, a gente entende que em atitudes simples, em momentos simples, nós conseguimos traduzir o evangelho bíblico na nossa vida e também para as outras pessoas, né? E mostrar para elas o testemunho do que é viver a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica preocupado com grandes coisas do tipo, as pessoas só vão enxergar Jesus quando houver é, um milagre, quando, quando a gente orar por alguém morto e a pessoa ressuscitar. Quando a pessoa estiver na cadeira de rodas, você orar e o cara andar. Né? Aí as pessoas vão crer em Jesus, aí as pessoas vão ver que Jesus tem poder, aí as pessoas vão enxergar Jesus. Na verdade, é, biblicamente falando, Jesus ele se manifesta num ambiente de relacionamento, de comunhão e de união. Então, quando nós entendemos certas coisas, gente, como por exemplo a importância desse evento da ceia do Senhor instituída por Jesus, é que Jesus se revela a nós e ao mundo. Por isso que a gente tem passagens do tipo: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Essa presença de Deus, né? Essa revelação de Deus, essa revelação do divino,
de Jesus, através do Espírito Santo, do próprio Deus que seja, ela se dá quando nós, né, temos consciência dessa doutrina da revelação de Deus, que é o que? A comunhão. Então, quando nós entendemos que nós juntos formamos a igreja, né, que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto família de Deus, temos uma necessidade, né, de, de revelar Deus entre nós, através de nós, é que isso acontece. E muitas vezes a gente tenta revelar Deus, a gente tenta é, 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 expressar, né, a presença de Deus, a, a, vamos dizer assim, o testemunho de Jesus de forma individualizada, né? A gente quer mostrar algo para mostrar Jesus, quando na verdade as pessoas vão ver Jesus em nós quando nós realmente conseguimos revelar essa presença dele. E biblicamente ele é revelado através da nossa comunhão. Deixa eu até pesquisar um versículo aqui que eu lembrei agora para falar para vocês. Só para a gente. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo. No Salmo 133, lindo, um salmo muito lindo. Deixa eu adicionar aqui para vocês verem. Diz o seguinte, Salmo 133, 1 a 3, diz assim, olha. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Estão vendo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu não vou entrar na explicação teológica desses dois versículos aqui, mas o principal é isso aqui, ó. É bom que os irmãos vivam em união. Isso aqui é o que? Comunhão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, existe uma relação direta entre a comunhão e a bênção de Deus. A bênção e a vida de Deus. Então, biblicamente falando, não está dizendo assim, ó quão bom que o irmão fale de Jesus, ó quão bom que o irmão, né, ore sozinho em sua casa, ó quão bom. Essas coisas são boas, são, mas no contexto da ordenação da bênção, da revelação da vida, né, isso é feito quando há o quê? Comunhão, quando há relacionamento. Então, esse tipo de doutrina bíblica é que nos ensina que nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Então, Deus ele tem total interesse que nós entendamos que ele vai se revelar a nós, ou seja, ele vai ordenar sua bênção, ele vai se manifestar, ele vai mudar a nossa história quando nós fizermos o que? Nós entendemos que nós somos criados para conviver uns com os outros. E isso é que gera a bênção de Deus sobre nós. Ah, Felipe, mas peraí, conviver com os outros é tão difícil. As pessoas são tão difíceis, são tão egoístas, as pessoas são tão ruins, são igual você. Nós somos assim, infelizmente. Se você acha que você é uma pessoa boazinha, né, que só faz o bem, que é uma Madre Teresa de Calcutá, assim, tentei dizer, você está se enganando, porque todos nós, enquanto seres humanos, temos uma raiz
de egoísmo, uma raiz de independência, uma raiz ruim, né? Que em algum momento ou outro ela vai aflorar, ela vai aparecer. A questão é nós aprendemos a lidar com isso. E a convivência é uma forma de você aprender a lidar com você mesmo. Quem nunca viu defeito numa pessoa que te incomodou e quando você foi prestar atenção, assim, que você parou para olhar, você fazia a mesma coisa, né? Então, muitas vezes a gente tenta fugir da nossa realidade, fugir de nós mesmos, fugir das nossas próprias limitações, né? E Deus ele tenta nos ensinar através de coisas que parecem loucura. Mas como assim? Eu vou conviver com a pessoa para viver melhor, mas a convivência está me fazendo mal. É um negócio louco, mas às vezes é louco mesmo. O ser humano parece loucura, mas a sabedoria de Deus, ela transcende a nossa em muito. A sabedoria de Deus é muito maior que a nossa. E através desse tipo de coisa, ele muda a nossa história. Se eu continuar aqui, senão eu me empolgo e fujo da lição. Então, assim, é importante a gente entender a importância. É importante a gente entender a importância, né? É importante a gente entender que esse tipo de doutrina, né, como o sacramento, né, como costuma se dizer, que é a ceia do Senhor, é, são símbolos, né? São símbolos, mas eles são importantes. São importantes para a gente é, entender o que nós precisamos fazer dentro desse contexto da igreja. Ah, Felipe, mas eu achei que a ceia era só aquele momento ali que a gente parava, eles davam um copinho de suco pra gente, um pedacinho de pão, a gente comia, levantava a mão, dava um glória a Deus e ia embora pra casa. Não. Tem algo por trás muito, muito sério, sabe? E quando a gente começa a entender essas coisas, você aprende a valorizar o evangelho, né? O fato de Jesus ter parado a história para reunir os discípulos em uma última ceia e ensinar que eles deveriam fazer isso todas as vezes que eles reunissem, né, em nome de Deus, em nome de Jesus ali, em memória de Jesus, né, quer dizer que não é um evento qualquer. Né? Algumas linhas teológicas acreditam que a ceia tem que ser algo comum. Ah, vamos reunir aqui, vamos fazer uma reunião da célula aqui. Cara, tem que ter ceia. Tem que ter, por isso que crente come tanto. Porque a gente acredita que o momento de reunião ali, de você partilhar da comida, é um momento quase sagrado. Né? Então, assim, o importante não é a comida. Né? O importante não é o lugar. O importante é a comunhão. O importante é a vida, é a bênção que está sendo gerada por Deus quando nós estamos em comunhão. Né? E, nós temos que aprender a valorizar a bênção de Deus, a vida que vai ser gerada em nós, a vida que vai ser gerada no seu lar, na sua família, né? Quando nós entendemos que o momento em família, né? De partilhar do alimento, de orar, de falar da palavra de Deus em família, é algo tão importante que vai ordenar a bênção de Deus no seu lar, nós vamos começar a ter lares diferentes, né? Então, assim, a gente precisa entender o que está por trás da simbologia, o que está por trás do ensino, o que está por trás dessa memória. É algo muito sério, né? E Jesus ele tenta ensinar isso com coisas simples da vida, como por exemplo você sentar numa mesa para comer, né? E com seus amigos, né? Com as pessoas que pensam como você e tudo, segue o mesmo Deus. E Jesus ensina algo tão importante como essa doutrina, né? Então, assim, a gente tem que ser mais sensível aos ensinos de Jesus, porque eles fazem toda a diferença na nossa vida. Outra ponto, assim, dentro do contexto da igreja que é
que é essencial da gente entender, é a questão dos dízimos e das ofertas, que é um ponto sensível, por quê? Porque fala de dinheiro. Hoje fala de dinheiro, né? Antigamente não falava. Mas é tão sério a gente ver que o cristianismo ele está fragilizado dentro dos princípios e valores cristãos, que o dinheiro passa a ser um problema para nós. Ou seja, se nós cremos no Deus que nós dizemos crer, se nós aceitamos o Jesus que nós dizemos aceitar, e nós entendemos o plano de salvação para nós, vindo deste Deus através desse Jesus, dinheiro tinha que ser o menor dos nossos problemas. Primeiro, que quando você entende o plano de salvação, você entende que a sua vida não se restringe a esse mundo. E o dinheiro, sim, está restrito a esse mundo. Segundo, que a sua dependência deixa de ser deste mundo, do seu salário, do seu emprego, da sua herança, de tudo que você conquistou, e passa a ser uma dependência total de Deus. Então, se você tem algum problema com dinheiro, tem alguma coisa errada além, né, do fato de você ter que entregar uma parte para a igreja, para o pastor, para os pobres, para quem quer que seja. Seu problema é muito maior que isso. No entanto, a gente cai, né, nessa falácia do mundo, né, humana, né, que, lógico, vai se aproveitar de qualquer brecha que tiver para conseguir nos arrastar para o engano, né, de que o dinheiro é um problema. Ah, eu não vou, eu cansei de ouvir isso. Não vou para a igreja, não. Para quê? Para dar dinheiro para o pastor? Tá, só o fato da pessoa falar isso, ela já revela uma grande ignorância, né? Então, o dinheiro não deveria ser um problema para nós. No entanto, a gente vê que não só para nós, como para muita gente, né? Ah, Felipe, mas a gente vê tantos casos de, de pastores, de padres, né, que fraudam, que faz isso, faz aquilo. Tantas igrejas aparecem na televisão, na internet, não sei o quê. Tá, e o que a gente tem a ver com isso? O que eu tenho de responsabilidade ou de compromisso com esses hipócritas? Com esses é, pecadores, né? Eu não tenho nada a ver com eles, eu tenho compromisso com o meu Deus. Eu tenho um compromisso com a mensagem e com o princípio e com a doutrina que o meu Deus me ensina. A responsabilidade é minha com Deus e não com eles, né? Cada um vai dar conta de si a Deus, né? Da mesma forma que eu não tenho compromisso nenhum com um cara que diz que é crente, mas está roubando aí na rua, está matando, está estuprando. Eu não tenho compromisso com essa pessoa. Agora, quando fala de dinheiro, parece que o negócio toma uma proporção absurda, né? E isso domina a nossa mente, causando um estrago muito grande. Não causa estrago para a igreja, na nossa, né? Nossa, que terrível. A igreja é o dinheiro. Não, o dinheiro não causa problema para a igreja. O dinheiro causa problema para nós, para sua vida com Deus. E aí vamos só entender, tá? Qual que é o princípio bíblico? Qual que é o ensino? Que o dízimo, tá? É um mandamento. Ele está presente na palavra de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, diferente do que alguns pregam. Mais claramente em Malaquias, é, Jesus fala do dízimo também. E é o que? Simplesmente uma forma de demonstração de obediência a Deus, tá? É, a obra de Deus, né, quando Deus instituiu o culto, né, do povo de Israel, o culto ele era
simbolicamente feito através de sacrifícios, né? Então, o povo de Israel, como que eles faziam o culto? Eles traziam sacrifícios que representavam o quê? Futuramente, né, a gente representava o sacrifício de Jesus, mas naquela época Deus estava ensinando o povo de Israel a sacrificar, é, ensinando, né, que eles tinham que pagar pelos seus pecados, né, que era uma forma de perdão de pecados, o sacrifício dos animais e a entrega das primícias, enfim. Então isso era feito, o culto era feito dessa forma. Quando a pessoa não tinha condição de se apresentar a Deus ou de entregar aquele sacrifício, aceitava-se que, né, foi instituído desde Moisés, né, que a pessoa poderia é, vender aquele animal ou aquele bem, pegar aquele dinheiro e entregar às pessoas que fossem fazer o culto, que pudesse fazer o culto no lugar dele, fazer o sacrifício no lugar dele como culto, quer dizer. Então, a partir daí, né, foi instituído que a entrega de dinheiro também era culto, tá? Por quê? Porque fazia parte da organização do culto, era utilizado, né, na estrutura do culto. Então, é, hoje, né, primeiro que a gente não faz sacrifício de animais mais, porque Jesus já veio, já pagou o preço, e o nosso culto é um culto diferente, é um culto racional, né? É um culto onde nós nos entregamos, nós nos doamos ao Senhor. E aí você tem como culto adoração, louvor, oração, é, cuidado, visita. Então, várias coisas que envolvem o quê? Uma necessidade de manutenção dessa obra. Né? Então, os obreiros que vivem por conta da obra, apesar de que hoje, né, não é como era antigamente, mas hoje é mais a questão do pastor mesmo, né? Mas tem toda a questão de visita, de cuidado dos necessitados, cesta básica, é, ajudas, enfim, missões, missionários, ajuda outros pregadores. Então tem toda uma estrutura dentro do contexto religioso ali do nosso culto em comunidade que requer uma provisão que vem da onde? Do dízimo, tá? Assim como era na época do povo de Israel, que eram os sacrifícios que eram entregues, né? E também os valores que eram entregues no templo para a manutenção do templo, a construção do templo, enfim. É a oferta. Qual que é a diferença da oferta para o dízimo? A oferta é algo voluntário, então não tem um valor definido. É algo que você expressa, diferente do dízimo, que você expressa obediência, você expressa generosidade, né? Ou seja, eu faço algo a Deus como obediência. Eu entendo que eu preciso entregar o dízimo como sinal de obediência, ou seja, eu sirvo a esse Deus, eu creio nesse Deus, eu confio nesse Deus, então eu entrego o dízimo, em sinal da minha obediência à palavra dele. A oferta, eu demonstro que além de obediente, eu sou generoso. Então, eu quero demonstrar a Deus que eu estou feliz em fazer isso. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele me proporciona. Então, eu oferto a Deus. Né? Então, mais ou menos, tá, gente? Só para a gente separar assim, de uma forma bem simplista, é como se você tomasse um café num lugar e você pagasse o café, né? E ainda desse uma gorjeta. Quando você está pagando o café, você está fazendo o quê? Você está dando aquilo que é devido. Ou seja, te deram um café e você está retribuindo com um pagamento por causa do café. A gorjeta é o quê? Você está demonstrando uma gratidão, uma generosidade porque você ficou satisfeito pela forma que isso foi feito. Com Deus é como se fosse assim, não é que a gente paga pelo que Deus faz, mas eu tenho um compromisso em demonstrar que tudo que Deus faz por mim, né, me agrada, me faz entender que eu sirvo a um Deus bom, que cuida de mim, que me guarda, né? Que diferente do que algumas pessoas pensam, né? Não, eu conquistei, eu fiz, eu que, né? Não, cara, se Deus não te der um fôlego de vida, não te der saúde, você não consegue pisar fora da sua casa para ir trabalhar.
Se Deus não tivesse te dado esses olhinhos, esse ouvido, essas mãozinhas que você tem, você não conseguiria estudar para conquistar o seu título, o seu diploma, sabe? Então, assim, quando eu entendo que a minha vida em si é uma bênção de Deus, demonstrar gratidão, né? Como, por exemplo, dizimando e ofertando, é o de menos. O dinheiro, como eu disse, deixa de ser um problema, né? E passa a ser o quê? Uma ferramenta na sua mão. Eu estou usando o dinheiro, né? Porque eu tenho, porque Deus me deu, porque Deus me abençoou. Então eu estou usando isso para demonstrar a Deus que eu sou obediente e sou generoso. Ah, Felipe, eu posso fazer oferta entregando essa oferta para alguém, por exemplo? Ah, eu conheço uma pessoa que está com necessidade e tal, e eu queria ofertar a Deus dando uma cesta básica. Pode. É uma forma de generosidade. Ah, Felipe, então eu posso pegar o meu dízimo, entregar para uma pessoa que está necessitada, porque isso é o sinal que. Não, o dízimo não. Por quê? O dízimo é claro na palavra que ele deve ser entregue para que haja provisão na casa de Deus. Então, quem administra os dízimos, como na época do povo de Israel, que eram os sacerdotes e os levitas, o dízimo ele deve ser administrado para que a obra continue. Né? Então é importante que você entenda essa diferença, que o dízimo ele deve ser administrado para que a obra continue, né? Imagina se cada um entregar o seu dinheiro da forma que quiser e ninguém entrega na igreja. Como que a igreja vai se sustentar? Como que a obra vai se sustentar? Como que as pessoas que não vão até você, mas vão até a igreja pedindo ajuda, vão ser ajudadas? Né? Então, assim, é importante que a gente diferencie as coisas apenas por organização, tá, gente? Apenas por princípio. Porque Deus ele faz a obra dele com ordem, com organização. Deus não é um Deus desorganizado. Fala, vamos fazer cada um do jeito que eu quero e vai dar certo. Não. Deus é organizado, por isso que ele nos deu a palavra para nos ensinar. Tá? É, Então, como eu disse, né, a oferta é algo voluntário. Né? Você entrega se você achar que deve, se você realmente é grato a Deus. Né? Agora, o que, que a gente deve ter consciência com relação a essa área que, como eu digo, é tão importante? Você realmente sabe o quanto você confia em Deus? Porque quando eu confio em Deus, né, eu, por exemplo, eu não baseio a minha confiança no meu trabalho. Ah, não, enquanto eu tenho emprego, beleza, tá tudo certo, minha vida tá de boa, eu tô feliz, sorridente, feliz com todo mundo. Perdi o emprego, ponto, perdi o chão, acabou. Não, minha vida acabou. Peraí, você tá confiando em Deus ou tá confiando no seu emprego? Ah, não, eu confio na minha saúde. Enquanto eu tô saudável, eu consigo fazer o que eu quiser. Eu vou onde eu quiser, eu faço o que eu quero. E quando você não tem saúde? Né? É, a nossa prosperidade ela está ligada ao cuidado de Deus por nós. A nossa prosperidade não está ligada ao que eu sei fazer, a quantos cursos eu fiz, né? O quanto de esperto eu sou, né? O cara esperto, o cara consegue, né? Fazer as coisas, levar as pessoas na conversa. Não, a sua prosperidade não está ligada a isso. A sua prosperidade está ligada ao cuidado de Deus sobre a sua vida. Se Deus não cuidar de você, cara, você não é ninguém. Você pode perder o seu emprego, perder a sua saúde, perder seu casamento e por aí vai. Você vai perder tudo. Porque nós temos que confiar em Deus. Nós temos que entender isso. Eu preciso confiar em Deus, independente da circunstância. Independente de ter saúde, independente de ter emprego, salário, herança, o que for. A sua confiança tem que estar em Deus, ou seja, eu acredito em Deus. Independente do que acontecer, eu sei que Ele vai cuidar de mim. É isso que é confiar em Deus. É como uma criança. A minha filha, a Esther, ela confia em mim e na Raquel, de modo que ela não precisa preocupar se a gente está pagando os boletos, se eu estou saindo para trabalhar ou se eu estou saindo para divertir, né? Se o carro está pago, se não está, se eu tô
fazendo compras ou se eu estou roubando o supermercado, ela confia em nós a ponto de não preocupar com essas coisas, né? Agora nós vamos crescendo, né? Amadurecendo na vida e começamos a ficar independente, achando que a gente não precisa de Deus, que nós somos independentes, quando na verdade você é um nada. Sinto em te dizer. Por quê? O dia que a sua saúde for embora, você vai fazer o que da vida? Né? É como uma pessoa que fala assim, ó, eu não dependo de ninguém para viver. Beleza. O dia que você for parar na cama do hospital, você me fala se você não depende de ninguém para viver. Por quê? Todo mundo tá sujeito. Não, Felipe, você tá rogando praga? Não, qualquer um tá sujeito a acontecer isso, gente. Você tá sujeito a um cara passar direto na esquina ali no carro, ali, bater no seu carro e acabar com sua vida. Acabar com sua saúde. E aí? Como é que vai ser? Você ainda vai ser independente? Fazer o que você quer da sua vida? Quando a gente confia em Deus, você pode passar por isso, não tem problema. Você pode perder sua saúde, você pode perder seu emprego, você pode perder várias coisas, mas a sua confiança está em Deus. E várias coisas passam a não ter importância. Ah, Felipe, quer dizer que eu não preciso disso para viver? Não, você precisa. Só que o que você precisar para viver, Deus vai te proporcionar. Se você precisa de um emprego para pagar suas contas, você tem que crer em Deus que Ele vai te proporcionar um emprego. Se você precisa de um salário melhor, você tem que confiar em Deus que Ele vai te proporcionar esse salário melhor. Agora, da mesma forma, se você não precisa, você tem que confiar em Deus que você vai sobreviver e vai continuar servindo a Deus independente disso. E o dinheiro, por exemplo, vai deixar de ser um problema. Pode ser um problema para o mundo, para os incrédulos que estão aí nas mãos do diabo, tentando te fazer acreditar que, ah, não, porque tem gente que rouba, né? Você não pode, você não pode entregar seu dinheiro para a igreja. Ah, já que o governo rouba, eu vou dar um exemplo agora fora da igreja. Já que o governo rouba, já que tem corrupção no governo, você deve fazer o possível para você não pagar imposto para o governo. Você deve sonegar. Você tem uma empresa, você deve sonegar, não paga imposto, não. Esse dinheiro está indo para o ralo, o governo está roubando de você. Imposto de renda? Não, você tem que dar um jeito né, de conseguir reaver, né, de fazer uma restituição de tudo que você pagou, porque qualquer dinheiro que você pagar para o governo está indo para o ralo, o governo está te roubando. Isso é o pensamento do mundo. O pensamento cristão, o pensamento correto de um Deus justo é o quê? Cara, você pode pagar o imposto que for. O que o governo está fazendo com esse dinheiro é problema dele. Agora, você é correto. Você tem um coração limpo diante de Deus. Você é obediente a Deus. Se o outro não é, problema dele. Ah, não, se o pastor não é correto, tá, problema dele com Deus. Agora, você é obediente a Deus. Você é correto diante de Deus. E outro, se você sabe que o pastor que você que tá te liderando tá fazendo coisa errada, cara, muda de igreja, vai para outra igreja. Isso não é desculpa para você não ser obediente. Ah, porque o outro faz errado, eu vou fazer também. Ué, não, hein? Aí você está sendo ignorante, né? Eu tenho que ser obediente a Deus. E o ensino de Deus diz que nós temos que o quê? Cear, ou seja, ter comunhão com os irmãos. Por mais que tenha um irmãozinho que é difícil, nós temos que ter comunhão. Nós temos que aprender a ouvir as pessoas, compartilhar da dor das pessoas, orar pelas pessoas. Eu tenho que ser dizimista. Eu preciso entregar o dízimo, os 10%. Eu preciso ser generoso, eu preciso ofertar. Eu preciso abençoar a vida do meu próximo que está precisando de mim. Independente do que as pessoas pregam ou pensam, eu tenho que ser obediente a Deus. Isso é muito melhor para nós. Seguir o caminho da obediência. Nós temos que entender que a questão da fé em Deus de verdade, né, envolve essas coisas ser ferramenta na nossa mão. O dinheiro ele tem que ser uma ferramenta na sua mão para abençoar,
para abençoar a obra de Deus, para abençoar missionários. Ontem a gente teve uma pregação por missionários no culto dos jovens maravilhosa, sabe? Pessoas que estão se doando para ir em países que o próprio missionário que foi estudou, se preparou para isso, chega lá e assusta, sabe? É sofrimento ao extremo, pobreza, violência, crianças sendo tratado como lixo, sabe? E essas pessoas estão se doando, indo lá para levar um evangelho, para levar uma palavra de esperança, para levar um esporte, para levar uma ajuda de alguma forma. Como que esse pessoal vai fazer isso? Não vai brotar dinheiro do nada, apesar de que Deus tem poder para isso, mas ele escolheu nos usar, ele escolheu a nós para investir nessas pessoas, sabe? É papel meu e seu cuidar dessa obra. E a obra de Deus, gente, é o que eu falei, é uma igreja que transcende esse espaço físico aqui, ó. Transcende a Igreja Batista Peniel Shaddai, a Igreja Assembleia de Deus, é muito mais que isso. A obra de Deus é muito maior que isso, sabe? Mas a gente precisa entender que essa organização que a gente está tratando aqui, né? Essa doutrina, né? É importante para que as coisas funcionem como tem que ser, como devem ser. Dentro dessa família que a gente está falando, já para encerrar, a gente tem que entender que Deus é o nosso Pai, e enquanto Pai, esse Deus ele é autoridade sobre a nossa vida, tá? Então não é bagunçado não é só porque é igreja que eu faço o que eu quero. Eu sou filho de Deus, eu faço o que eu quero. Pelo contrário, você é filho de Deus, você é obediente. Você sabe o que tem que fazer e faz, né? Porque você é filho de Deus e não faz o que você quer, né? Então, como eu disse, na família de Deus, Deus é o nosso Pai, Jesus ele é filho de Deus e nosso irmão, né? Então nós somos irmãos de Jesus e irmãos uns dos outros. Por que crente fica chamando o outro de irmão? Nossa, que coisa estranha. Você chega na igreja, né? Fala, por que... Ô irmão, chama o irmão lá pra mim. Ô fulano, ô irmão, chega aí. Que negócio é esse de irmão, gente? O povo é doido. Mas por que a gente chama de irmão? Por causa disso, porque nós somos irmãos de Jesus, nós somos filhos de Deus. Jesus é filho de Deus também, então nós somos irmãos de Jesus e irmãos dos outros, porque todos nós passamos a ser filhos de Deus, né? Então fazemos parte de uma família e todos nós somos irmãos. Só por isso, tá? É, Como em qualquer outra família, a autoridade está no pai. Então, como eu disse, nós devemos obedecer a Deus, porque Deus é o nosso pai. Então, ele não é só aquele paizinho que abençoa, não. É aquele paizinho que chama atenção também. É aquele paizinho que manda e a gente obedece. E quando não há obediência, o pai pode usar a sua autoridade para corrigir os filhos. Ou seja, gente, não adianta. Se você está errado, tem que ser corrigido. Não vem com essa ignorância do mundo para a igreja. Ah, não, ninguém. Ah, quê? Que? Eu ouvi pastor? Que líder de célula me chamando a atenção? Que fulano vem falar do meu filho? Que? Mas de jeito nenhum. Da onde? Nem no meio da minha família eu aceito isso. Cara, o errado é você. Porque se você não aceita ser corrigido, quem está perdendo é você, sua família, seus filhos, seu casamento, né? Quem está errado tem que ser corrigido, né? A palavra diz que Deus corrige quem ele ama. Corrige ao filho quem ama. Então, se você ama a pessoa, você tem que corrigir. Você tem que chamar atenção. Não é dar bronca, né? Não é dar bronca, né? Não é ficar pagando pau. É mostrar na palavra, pessoal, na palavra de Deus aqui, ó. Né? Eu não sou santo nem nada, não, mas eu acho que isso aqui a gente poderia trabalhar junto para melhorar, né? Vamos orar junto para a gente melhorar isso aqui, ó. Você quer ajuda? Você precisa de ajuda? Né? Eu vou te levar para uma classe, chama Descubra, para você entender como é que as coisas de Deus funcionam. Discípulo, tem uma outra que chama Discípulos, muito boa também. Então, gente, nós temos que parar com esse orgulho besta de que não pode ser chamado a atenção, não pode ser corrigido. Isso é orgulho de gente ignorante. O sábio, ele tem que aceitar a correção. É assim que a gente melhora na vida, né?
Na prática, isso poderá ser exercido pela liderança da igreja instituída por Deus, né? Ou seja, esse cuidado ele é feito pelos líderes da igreja. O pastor, o líder de célula, o supervisor de célula, o coordenador de célula, o diácono, o líder de ministério, né? Então são pessoas que estão sendo preparadas, sendo capacitadas, estudando para quê? Para cuidar das pessoas, inclusive exortando, inclusive corrigindo aquilo que precisa. A irmã que está lá no Ministério Infantil, na salinha, cuidando dos seus filhos, né? Orientando, exortando, mostrando a palavra de Deus o que eles precisam fazer, ela está fazendo isso porque ela está cuidando dos seus filhos. Não é porque ela é chata, não é porque ela acha que seu filho é um inconsequente, um arteiro, não. Porque ela está cuidando para que aquela criança seja uma pessoa melhor, né? Ela conviva bem com os coleguinhas, ela obedeça os pais, ela sirva a Deus, ela entenda o que é servir a Deus. Em Hebreus 13 diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza e isso não ajudará vocês em nada. Ou seja, isso aqui, a gente, está falando da convivência na igreja. Organização dentro da igreja, sabe? É simples. É igual a escola. Para a escola funcionar, os alunos têm que respeitar os professores. Os professores têm que respeitar os coordenadores têm que respeitar os diretores, sabe? Então tem que haver uma hierarquia, tem que haver uma ordem, né? E o que Hebreus está chamando a atenção aqui, né? É para isso, cara. Na igreja, vamos ter bom senso. A gente tem líder para isso, para que vocês sejam ensinados. E se vocês obedecerem, ou seja, se vocês entenderem o ensino e praticar, todo mundo vai ficar feliz. Porque nós vamos conviver bem, vai haver comunhão, Deus vai ordenar a bênção, entendeu? É... Assim, a igreja é uma família em que uns cuidam dos outros em amor, autoridade e para o bem de todos. Então, nós somos uma família. Família é perfeita? Não é, gente. Não é. Família não é perfeita. Não, não existe isso. Não existe isso. Para de ficar assistindo novela, série, achando que existe família perfeita. Não existe isso. Família é um lugar de desafio, é um lugar de aprendizado, é um lugar de testar sua paciência, testar seu limite. Então, como que vai ser as mil maravilhas? Não vai, não vai. É igual trabalho. Tem gente que acha que vai, né, adolescente, acha que vai ter um trabalho dos sonhos. O cara só vai ter alegria no serviço. O primeiro serviço que tem que o chefe dá uma bronca nele, pede conta. Ah, não, que é isso? Não volto dessa empresa nunca mais. Se eu falar para vocês o tanto de sapo que eu já engoli nesses, vão para 15 anos que eu trabalho na empresa que eu trabalho, vocês não acreditam. Já tive vontade de sair? Claro que eu tive. Já tive a ponto de sair? Estive. Mas quando você entende que você precisa daquilo ali, daquela exortação, daquela correção, pode parecer injusto, mas quando você tem consciência de que Deus pode estar usando aquilo ali para te ensinar, gente, pode ser ruim o que for, a sua visão vai ser diferente. Eu já tive situações de ser injustiçado, várias vezes. Eu falei, Deus, como assim? O senhor tá vendo? Não é possível que você não tá vendo que isso é injustiça, sabe? E Deus me levar e falar assim, filhão, calma, calma, fica na sua. Aguenta a mão aí, entendeu? Espera até amanhã, espera até semana que vem, espera até o mês que vem pra você ver. E depois eu vi uma reviravolta, eu falo assim, cara, que loucura, como que o negócio reverteu assim? Agora imagina se eu tivesse tomado uma atitude precipitada, né? Ah, vou pedir conta desse trem, esse inferno desse lugar aqui. Não sei quem que me deu isso, foi Deus ou foi o diabo, porque a raiva que isso me faz, cara, calma, controla, domínio próprio, mansidão. Então vamos é, agir, né? Agir como uma dica, né? Vamos agir como se o errado sempre fosse você
e você pode fazer alguma coisa para melhorar a situação. Eu acho que a sua visão vai ser um pouco diferente das coisas e das pessoas. Por mais que você não seja o errado, mas pensa assim, falando, peraí, o que eu posso fazer ou não fazer para não piorar o que já está ruim? Deixa eu pensar. Pensa assim. E se você não souber o que fazer, não faz nada. Bota o joelhinho no chão e ora e pede a Deus sabedoria. Nós já falamos sobre isso aqui. Pede sabedoria que Deus dá. Amém, pessoal? Hoje vocês estão tudo caladinho. Vocês deixaram eu falar à vontade e eu falo mesmo. Alguma dúvida? Não. Não. Sim, você troca o litificador por um carro do ano? Não. É. Essa pergunta é minha época, hein? Ai, ai. Sem dúvida, gente, não é possível. Todo mundo conseguiu fazer a lição aí? Mais claro do que isso, tem jeito não, Felipe. Excelente, viu? Que bom. É, Deixa eu só ver a lição de vocês aqui, que a minha é um pouco diferente. Abre aí, coisinha. Não quer abrir. Abriu. Nós fizemos, a gente só não enviou. Acho que depois da lição aí ficou fácil de responder, né, gente? Como eu disse, gente, essas lições geralmente elas têm. A resposta é com uma palavra só, tá? Então vocês não ficam preocupados assim, que às vezes o pessoal manda a resposta para mim, um texto, manda uma redação. Geralmente as perguntas elas podem ser respondidas com uma palavra só, no máximo duas. Então, assim, é, tenha isso como referência para vocês responderem as questões do quando a gente manda, para você não ficar muito preocupado, assim, nossa, será que eu entendi? Será que é tão simples assim? É simples mesmo, é. A própria pergunta às vezes vai te ajudar a responder. É, e por que que é importante vocês estudarem? Apesar da gente estar terminando, né, o curso, por que que é importante vocês estudarem? Vocês vão ver que vocês já vão vir com uma visão, né? Uma leitura que vai carregar um certo conhecimento e durante a aula vai ficar bem mais fácil. Vocês vão ter um esclarecimento daquilo que vocês leram, né? E como a lição é muito grande, alguns pontos a gente não passa. Então, por exemplo, eu não vou ler todos os versículos que tem na lição, não vou contar todas as historinhas, porque senão a gente vai ficar aqui umas 3 horas, né? Mas assim, leiam. Se você teve alguma dúvida, né, e mesmo assim não ficou muito bem esclarecido, é só ler de novo. Você vai ver que você vai entender. Né? Igual, por exemplo, lá na lição fala sobre a gente ganhar o quê? Uma família, né? O nome dessa família é o quê? Igreja, né? A igreja invisível e invisível, né? É o quê? São as duas maneiras da gente enxergar a igreja, né? A igreja universal e a igreja local, que se refere. Então, assim, a gente todo o conteúdo que tem na lição a gente trata aqui. Aí, quando você vai ler, você vai ver que fica bem mais fácil de entender, né? A primeira vez que você lê, você pode ter uma dificuldade, mas depois da lição vai ficar bem mais fácil, né? A gente tem um entendimento. E a leitura dos versículos também é importante, porque, como eu disse, como a gente tem pouco tempo, nem sempre a gente faz a leitura de todos os textos, né? Igual, por exemplo, eu citei que em Malaquias fala do dízimo, da oferta, lá na lição tem lá o texto lá, Malaquias 3:8, né? Então, é importante que vocês aproveitem esse conteúdo que a gente está mandando e vocês leiam, tá? Vamos tirar a nossa fotinho? Cadê as câmerazinhas? Ajeita o A minha cabelo. quebrou, Felipe. Tô conseguindo abrir ela, não.
tem problema não. Cadê as câmerazinhas pra gente ver os sorrisinhos? Ajeita o cabelo aí. Isso. Acorda, gente. Deixa eu ver se tá todo mundo aqui. Da outra vez eu vacilei e não tava todo mundo. Peraí. Laís. Laís, Peraí rapidinho. Laís tá penteando o cabelo ali, gente. Pera aí. Aí. Prontinho. Então, Deus abençoe vocês, né? Abençoe nessa Tira só semana. mais um. Tiro. Prontinho. Obrigada. Deus abençoe. Quem tiver dúvida, pode me mandar durante a semana, tá? Tá. Só para não esquecer, o Jefferson não conseguiu participar hoje porque teve um probleminha na casa dele, um problema hidráulico na casa dele. Ele tava tentando resolver lá. Mas próxima semana ele tá aí. Deus abençoe, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau. Tchau, Felipe. Até mais.